feminicídio, esses números horrorosos que a gente vem registrando, porque lá em 2025 o Brasil registrou um número maior de feminicídios desde que o crime começou a ser previsto em lei. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 1.568 mulheres assassinadas por questões de gênero no último ano. Casos recentes mostram como essa violência segue presente. No fim de semana, uma mulher foi morta pelo marido na Praia Grande, lá no litoral de São Paulo, em um crime investigado como feminicídio. O caso aconteceu justamente no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, data que marca a luta por direitos e também chama atenção para a violência de gênero. Para a gente falar sobre os desafios desse combate tão importante, a gente vai receber agora a ex-conselheira do Conselho Nacional de Justiça e idealizadora do Instituto Nós por Elas, a Renata Gil. Renata, muito bom dia, um prazer te ter aqui no Metrópolis.com, aqui no nosso canal no YouTube também, o Metrópolis TV. Eu estava falando agora com a repórter que acompanhou a manifestação ontem em São Paulo, que não é uma questão partidária, não é de esquerda, não é de direita, é uma questão de todo o Brasil e também, muito menos, só das mulheres, né? E eu trouxe também um dado que eu me lembrava, que há 3 semanas, quando a gente teve aquela morte da funcionária da Vivara dentro de um shopping lá em São Paulo, desses 4 feminicídios que aconteceram nessa semana da Vivara, 3 eram de mulheres que tinham medidas protetivas. E a gente vem fazendo esses registros diversos aqui, semana após semana, de mulheres que tinham avisado a polícia, tinham avisado a justiça, que morriam de medo dos seus parceiros, precisavam de proteção, tinham conseguido a medida protetiva e nada disso garantiu a vida dessas mulheres, Renata. Então a gente vive esse outro momento de um maior número de registros, um maior número de denúncias, uma sociedade que começa a ficar atenta a tudo isso e mesmo assim parece que essas medidas não estão sendo efetivas. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês, Natália também. Infelizmente, nós ainda não conseguimos, apesar de termos aumentado o acesso à justiça dessas mulheres, são inúmeras campanhas. Ontem mesmo, em alguns celulares, foi disparado um sinal do Salve Ela, que é um chamamento à sociedade para que, caso conheçam algum caso de violência contra a mulher, busquem a ajuda das autoridades. É muito importante esse acionamento, mas mesmo assim a gente ainda vê um aumento no número de feminicídios, né? A gente teve um recorde histórico aí, segundo os dados que você mesmo apresentou, e recorde também no número de medidas protetivas, quase 1 milhão de medidas protetivas no ano de 2025. Onde nós falhamos? O que está acontecendo com essa sociedade? Nós precisamos de medidas mais integrativas. A fiscalização das medidas protetivas ela ainda é muito incipiente. Então, embora o acionamento do sistema de justiça já aconteça de uma forma mais eficiente, com a abertura dos canais todos, e uma coisa importante ser dita, Natália, hoje os tribunais todos, através de termos de compromisso que assinaram com o Conselho Nacional de Justiça, precisam adotar medidas protetivas online. Então, uma vítima, através do seu celular, pode acionar um juiz que esteja distante dela e obter essa medida protetiva. Nós ainda encontramos as falhas no cumprimento dessas medidas protetivas. Eu aqui mesmo no DF, no outro dia assisti a uma matéria na televisão em que uma vítima tinha medida protetiva, o seu agressor tinha uma tornozeleira eletrônica e ela, quando se aproximava da sua residência, ela percebeu no ponto de ônibus esse agressor. Ela saltou 2 pontos depois desse agressor e então conseguiu ser salva. E ele revistado, em seguida foi encontrada com ele na sua cintura uma faca. Isso significa que ele não estava sendo adequadamente fiscalizado. Então, o grande desafio hoje do sistema para a proteção dessa vítima é que essa fiscalização seja efetiva, que esse agressor seja tratado. Muitas vezes ele passa pelo sistema de justiça e não é cuidado. Essa pessoa vai voltar a viver a vida dela e vai agredir essa mulher e tantas outras com quem ele se relacionar. E é preciso que nós tenhamos uma integração dos dados. Nós ainda não temos um estudo no Brasil dos lugares em que mais acontece a criminalidade contra a mulher, e eu tenho certeza que os recursos que são escassos sempre para o combate à violência serão melhor aplicados caso a gente tenha esse mapa da violência de uma forma mais clara.
O Conselho tentou fazer isso, a gente tem hoje um painel de violência contra a mulher, que foi instalado na minha gestão, e esse painel mostra por comarca, por lugar, o número de medidas e o número de casos de violência. Então, objetivamente, mais integração, mais fiscalização das medidas protetivas e mais treinamento desses homens que continuam trabalhando de forma violenta, não só nos seus ambientes de trabalho, mas em casa também, que é onde a violência mais acontece contra a mulher. É isso. A gente relatou, né? É isso, mulher sendo morta no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é um shopping, ou seja, tem segurança, tem câmera, tem muita gente, um público gigante. Mesmo assim, isso acontece. A gente falou também, lembrou do caso da Daiane, aquela corretora lá de Caldas Novas, em Goiás, que foi morta pelo síndico do prédio onde ela morava, onde ela fazia todo um trabalho ali com diversos apartamentos, e lá ela também tinha registrado em vários momentos problemas com o síndico, então tinha uma atenção a ser feita e mesmo assim nada foi possível. E a gente agora vem falando sobre o caso dos estupros coletivos no Rio de Janeiro, em Copacabana, porque nas últimas investigações já tem informação de que, além da adolescente de 17 anos, esse mesmo grupo estuprou coletivamente uma garota de 14 anos há alguns anos. Eu queria falar sobre isso, Renata, que você trouxe mais para o final, do treinamento desses homens, dessas pessoas que fazem esses atendimentos diversos. Essa também era uma das discussões lá atrás, de quando uma mulher sofre algum tipo de violência, ela tem vergonha, tem medo, inclusive de revisitar esse trauma com pessoas que não estavam preparadas para fazer essas conversas. Hoje a gente já tem uma situação melhor, essas mulheres todas que infelizmente passam por isso ou têm medo disso, elas já conseguem encontrar um atendimento muito mais interessante e acolhedor? Sim, hoje é bem melhor. A gente tem, por exemplo, espalhados em vários hospitais públicos as salas lilás, em que a mulher pode, imediatamente após a violência sofrida, especialmente a violência sexual, buscar esse atendimento privado, privativo, né, e com sigilo. Isso ainda não é uma realidade em todo o país, mas a gente tem implementado, inclusive em hospitais particulares. O meu Instituto Nós por Elas tem trabalhado em cooperação com as grandes redes de hospitais para que também as vítimas que acessam o sistema privado possam ter esse tratamento. E é importante dizer, Natália, que a violência ela atinge qualquer classe social, né? As mulheres que são atingidas, o caso mesmo do estupro de Copacabana, é algo que salta aos olhos, porque são meninos que estudavam, por exemplo, em escolas como Pedro II, uma escola pública, mas que de muito difícil acesso, e que não é toda pessoa que consegue entrar no Pedro II. Outros, inclusive em faculdades particulares, tiveram acesso a viagens internacionais. Então, são pessoas que conhecem, né, são educadas, conhecem os limites seus sociais. Então, a violência ela atinge todos os setores. A gente tem um treinamento melhor, sim, das delegacias, aumentou o número de delegacias de atendimento às mulheres, mas é importante que em cada delegacia distrital, que em cada sala de audiências, a gente tenha a consciência de que aquela situação é uma situação delicada e que esse atendimento seja efetivo. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com o combate à violência, uma delegada de uma localidade no Rio de Janeiro, que tinha muitos casos de feminicídio, disse que quando treinou, chegou na delegacia e foi treinar a equipe dela, ela se deparou com vários estereótipos, com várias falas, com vários procedimentos inadequados para esse tratamento. E o primeiro o exame de local que ela foi fazer, foi acionada dentro de uma comunidade para fazer um exame de local de feminicídio. A equipe dela disse, olha, vamos agora nos dirigir a um cornicídio, kkk. E aí ela disse, olha, esse tipo de vocabulário eu não admito aqui mais na delegacia, a gente vai fazer um local de homicídio, essa mulher foi morta simplesmente porque ela nasceu menina. Pensem nas famílias de vocês devem ter filhas e mães, imaginem essa situação. Então, esses estereótipos sociais ainda estão muito vivos e vibrantes na nossa sociedade. E a gente gostaria que, claro, isso fosse debelado. Mas o quadro que a gente tinha 5 anos atrás e que a gente tem hoje é muito melhor. O que existe é uma cultura patriarcal ainda com
várias atitudes sociais que ainda não são adequadas, são inaceitáveis para esse quadro de violência que a gente vive. Então, é um trabalho de letramento que a justiça precisa fazer com esses agressores. Eu também costumo dizer, eu visitei em São Paulo. São Paulo tem aproximadamente 20 mil presos acusados de delitos sexuais. Então, eles estão encarcerados em aproximadamente 7 presídios, e eu visitei um deles com 2.500 detentos aproximadamente, e o que eu disse é que é muito importante que dentro desse sistema penitenciário a gente tenha um tratamento desses agressores, porque eles vão voltar para a sociedade. Nós temos no Brasil um limite máximo de cumprimento de pena, esse limite, em geral, o cumprimento é muito menor do que a pena aplicada pelos benefícios da lei de execução penal que nós temos vigente. Então, é importante que a gente trate esse agressor dentro da prisão, e é importante que esses agressores que passam pelas varas de família também trabalhem em grupos de reflexão, enfim, em processos de depuração desse sentimento que os levou a cometer os crimes contra as mulheres. E, Renata, também queria te perguntar sobre a sociedade. A gente está falando muito sobre as mudanças no sistema, né, que vem melhorando, mas e a sociedade? Quais mudanças ainda precisam acontecer para as pessoas ficarem mais atentas? Muito se fala, né, sobre a proteção à própria mulher, fazer cursos de defesa pessoal e tudo mais, mas parece que flerta com a coisa da mulher, mais uma função para a mulher dela fazer a sua própria defesa, e não da sociedade proteger, não só o sistema, mas o vizinho que ouve ela gritando, a criança que está na escola e pode sofrer algum assédio de algum amigo, de algum professor. O que precisa mudar na sociedade também, Renata? Natália, você tocou no ponto que para mim é fundamental. Ele é a razão de ser do instituto que eu fundei. Somente com uma mobilização da sociedade civil organizada, desorganizada, enfim, das pessoas, é que a gente vai ajudar as mulheres a sair desse ciclo de violência e mais, a salvar essas vidas. Foi pensando nisso que a gente criou o Salve Ela no Conselho Nacional de Justiça, com uma operadora de telefonia. Foi por isso que a gente criou a campanha Sinal Vermelho, em que a mulher apresenta o X vermelho na palma da mão e ela é socorrida por qualquer pessoa. É muito importante que a gente perceba os sinais de violência. Esses sinais são muito claros e eles acontecem, às vezes, no ambiente de trabalho, com a sua colega de trabalho, dentro da família, né? Um olho roxo, uma mulher que está sempre abalada emocionalmente. Em geral, essa mulher dá o sinal e é possível que as pessoas percebam e que acionem o sistema de justiça. Não esperem, porque quando acontece, acontece de uma vez só. Eu lembro muito o caso da juíza Viviane, em que a família não sabia que ela sofria violência, as melhores amigas não sabiam que ela sofria violência, porque nunca prestaram atenção nos sinais. E Viviane foi assassinada na frente das suas 3 filhas, com 16 facadas do dorso para cima, que são os crimes de assinatura de feminicídio, são sempre crimes que maculam essa parte superior do corpo feminino, mas esses sinais são dados. A Viviane já andava moada, a Viviane estava em processo de separação difícil, foi morar na casa dos seus pais. Então, os sinais acontecem. Nós é que não estamos percebendo esses sinais ou não queremos perceber, o que é pior. Eu tenho dito, acabei de escrever um artigo dizendo que a sociedade que é omissa, ela é cúmplice desses crimes. Então é muito importante essa mobilização social. Perfeito. A gente conversou com a Renata Gil, trazendo todos esses dados, reflexões muito importantes. Renata, volta, que a gente volta a conversar. Tem muitos lados dessa história toda que dá para a gente falar ainda mais, com mais atenção, e sempre falar até que a situação realmente se resolva. A gente segue esperançosa e trabalhando para que isso realmente, levando informação e essas reflexões que são tão importantes, né? Valeu. Muito obrigada, Natália, pelo papel de vocês de levar essas informações e mobilizar, inspirar a gente. Obrigada. É isso, valeu. Até a próxima, uma ótima semana.